Chegou a Nova York, entre vaias, tensões e sanções, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nos Estados Unidos neste domingo, 21 de setembro de 2025, acompanhado por 6 ministros e 2 governadores. A comitiva foi reduzida a menos nada de congressistas, em parte por conta do clima de tensão diplomática entre o Brasil e o governo americano. Agora, sob Donald Trump com Marco Rubio como secretário de Estado, na chegada, Lula enfrentou protestos. Cerca de 20 opositores se reuniram criando tumulto verbal, gritando Lula ladrão e outras ofensas. Outro grupo de manifestantes pediu que o Brasil ouvisse Trump. A chegada presidencial foi reordenada. Em vez de se hospedar em hotel de luxo, Lula e Janja ficaram na residência oficial do Brasil em Nova York, a morada do embaixador Sérgio Danese. Uma mudança que chamou atenção. Oficializaram queixas sobre os custos de viagens presidenciais. Enquanto isso, os Estados Unidos anunciaram novas sanções, especialmente sobre Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e sua esposa, Viviane Barsi de Moraes. As medidas fazem parte da chamada Lei Magnitsky, usada para aplicar penalidades a autoridades estrangeiras por abusos de direitos humanos ou outras violações. O Itamaraty reagiu em nota, dizendo que essas sanções não vão ajudar quem tentou dar golpe. Frase ambígua, que critica tanto as acusações quanto as punições externas, e reafirma a soberania brasileira em relação ao STF. Os primeiros sinais de desgaste surgiram logo após a chegada de Lula a Nova York. Diferente de outras viagens presidenciais, nas quais o líder brasileiro buscava espaço em entrevistas, coletivas e encontros com empresários, desta vez o roteiro foi enxuto e cercado de cautela. Poucas horas depois do desembarque, Lula precisou cancelar uma reunião paralela com representantes da sociedade civil latino-americana, oficialmente sob a justificativa de ajustes de agenda, porém fontes ligadas à comitiva confirmaram que o presidente apresentou um quadro de mal-estar, com pressão arterial instável e forte indisposição, sendo atendido discretamente por médicos de confiança que o acompanhavam. A notícia, que inicialmente ficou restrita aos corredores diplomáticos, logo ganhou força nas redes sociais, especialmente após vídeos mostrarem Lula caminhando com aparente dificuldade ao sair da residência oficial brasileira em Manhattan. Nas imagens, ele aparece apoiando-se em auxiliares próximos e evita responder perguntas de jornalistas que aguardavam na calçada. Para a oposição, o episódio foi mais um símbolo da fragilidade do governo, em meio à pressão internacional. O deputado Marcel Van Hatten declarou: "O mundo inteiro está vendo a imagem do Brasil representada por um presidente que não tem condições de enfrentar uma rotina dura de compromissos. Isso enfraquece nossa posição e abre espaço para que outros líderes ocupem esse vácuo. Enquanto Lula lidava com a repercussão negativa, Donald Trump lhe projetava confiança. O presidente norte-americano desembarcou em Nova York com uma comitiva numerosa e foi recebido com entusiasmo por aliados republicanos. Além de ter garantido cobertura extensa da imprensa local, ao contrário da recepção hostil destinada a Lula, Trump realizou aparições públicas sem enfrentar protestos significativos. Em um jantar fechado com empresários, Trump reforçou que seu país não vai tolerar regimes que desrespeitam liberdades individuais e destacou que líderes que não gozam de boa saúde dificilmente conseguem inspirar confiança. Embora não tenha citado Lula nominalmente, a mensagem foi interpretada como um recado direto. Esse contraste entre fragilidade e vigor não passou despercebido nos bastidores da ONU. Diplomatas de diferentes países comentaram em off que Lula parecia isolado e contido, enquanto Trump dominava as atenções. O peso simbólico da situação, é claro, em encontros multilaterais, a presença física e a postura pessoal contam tanto quanto os discursos preparados. Para muitos observadores, a imagem de Lula visivelmente abatido e de Trump firme e assertivo cristalizou a diferença de momento político vivido por cada um. A situação gerou ainda um efeito interno imediato. Líderes oposicionistas no Brasil aproveitaram a ocasião para questionar a transparência sobre a saúde de Lula. A senadora Damares Alves afirmou: "O país precisa de clareza. Se o presidente não está bem, isso deve ser comunicado oficialmente. Não podemos ter segredos sobre a condição de alguém que representa o Brasil no exterior, até mesmo parlamentares de partidos mais alinhados ao Planalto." Reconheceram em reservado que a cena de um chefe de Estado debilitado, cercado por vaias e limitado em compromissos.
Foi um golpe duro para a diplomacia brasileira. Trump, por sua vez, ampliava sua vantagem simbólica. Em reuniões com líderes europeus, reforçou o discurso de que a democracia precisa ser liderada por quem inspira confiança, não por quem depende de favores ou condescendência. Mais uma vez, sem citar Lula, mas em tom suficientemente claro para ecoar como crítica velada. A imprensa internacional destacou esse contraste, apontando que a América Latina compareceu enfraquecida ao evento, enquanto os Estados Unidos reafirmavam protagonismo para o público brasileiro que acompanhava à distância. Restaram imagens emblemáticas. De um lado, o presidente nacional evitando o contato direto com manifestantes, abatido após indisposição. De outro, Trump ocupando palcos e manchetes com energia e domínio de cena. Esse desequilíbrio reforçou a percepção de que, ao menos na arena simbólica, o Brasil saiu perdendo em Nova York. Se no início a indisposição de Lula foi tratada como algo passageiro, a sequência de eventos em Nova York transformou a situação em um verdadeiro desgaste diplomático. O presidente brasileiro, que deveria discursar em painéis preparatórios antes de subir à tribuna da ONU, cancelou pelo menos 2 participações, alegando cansaço físico. O detalhe chamou a atenção: líderes de países menores com agendas ainda mais intensas compareceram normalmente, enquanto Lula se manteve recolhido. A ausência não passou despercebida. Fontes diplomáticas informaram que embaixadores de nações africanas e latino-americanas, tradicionalmente alinhadas ao Brasil, questionaram se o país ainda teria condições de exercer liderança no debate climático, tema que Lula vinha prometendo priorizar. A cena contrastou de forma ainda mais evidente quando Donald Trump tomou a palavra em um evento paralelo sobre segurança internacional, cercado por empresários e autoridades. Ele foi aplaudido ao dizer: "O mundo precisa de líderes que estejam prontos para enfrentar pressões, e não de figuras que mal conseguem suportar uma caminhada de hotel até a sede da ONU." A fala gerou risos discretos no auditório, mas foi interpretada como um ataque direto a Lula, cuja limitação física já era assunto entre jornalistas estrangeiros. A imprensa norte-americana destacou em reportagens que o presidente brasileiro parecia encolhido diante do protagonismo de Trump. Grandes jornais descreveram Lula como um líder que trouxe promessas, mas não mostrou vigor. Essa cobertura repercutiu fortemente no Brasil, onde opositores se apressaram em explorar a narrativa de que o país estava sendo representado de forma humilhante. O deputado Kim Kataguiri comentou: "Enquanto Trump dita os rumos da geopolítica, Lula é visto como um paciente em tratamento. Isso não é apenas um constrangimento pessoal, é um problema para a imagem do Brasil." A oposição usou ainda outro argumento: o fato de o presidente brasileiro ter restringido seus deslocamentos. Em vez de circular livremente por Nova York, Lula passou quase todo o tempo entre a residência oficial e a sede da ONU. Para críticos, isso simbolizou não apenas a fragilidade física, mas também política, já que evitou o contato com a imprensa internacional e com empresários que poderiam ter sido aliados em negociações. O senador Hamilton Mourão, em entrevista, ironizou: "Lula foi a Nova York para se esconder. Trump andou de ponta a ponta, Lula se limitou a poucas quadras. Quem você acha que o mundo respeitou mais?" Enquanto isso, Trump aproveitava cada oportunidade para se firmar. Em encontros com representantes do Oriente Médio e da Ásia, reforçou que os Estados Unidos da América voltariam a assumir um papel central na mediação de conflitos globais. O contraste entre a fala assertiva e a ausência de Lula em reuniões paralelas ampliou a percepção de que o Brasil havia perdido relevância no cenário internacional. Um diplomata europeu chegou a dizer em off: "Se o Brasil quiser influenciar, precisará de alguém que consiga aguentar o ritmo." Hoje, Trump é quem dá as cartas. No Brasil, aliados de Lula tentaram minimizar o episódio. O ministro das Relações Exteriores declarou que o presidente está em perfeita saúde e que ajustes na agenda são comuns em grandes eventos multilaterais. No entanto, a versão não convenceu completamente. A narrativa de que Lula havia passado mal e de que o governo escondia detalhes sobre sua condição física ganhou mais força. Parlamentares oposicionistas pediram que a Comissão de Relações Exteriores do Congresso convocasse o chanceler para explicar o que realmente aconteceu em Nova York do lado americano. Marco Rubio, secretário de Estado, foi categórico ao reforçar o contraste. O povo americano espera que líderes estrangeiros estejam à altura dos desafios do nosso tempo.
A robustez não é apenas uma qualidade pessoal, é um requisito para governar em momentos de crise, embora tenha evitado citar Lula diretamente. O comentário foi amplamente interpretado como uma crítica à cena constrangedora do presidente brasileiro limitado em sua própria agenda. O resultado prático foi claro. Trump saiu fortalecido, projetando confiança e energia, enquanto Lula teve sua imagem arranhada por episódios que evidenciaram fraqueza. A percepção entre diplomatas e analistas é que nesse embate indireto, o líder norte-americano conseguiu impor narrativa e presença, enquanto o brasileiro lutava contra protestos, sanções e a própria saúde. A viagem de Lula aos Estados Unidos não pode ser analisada apenas pelo episódio de mal-estar ou pelos protestos em frente à residência oficial. O pano de fundo mais pesado que cercava a presença do presidente brasileiro era o pacote de sanções e restrições que o governo Trump anunciou contra figuras centrais do sistema político e judicial do Brasil, principalmente o Supremo Tribunal Federal e parlamentares identificados com o Planalto. Esse contexto, que já havia sido antecipado em discursos de Marco Rubio, ganhou forma justamente às vésperas da Assembleia Geral da ONU, criando um ambiente de hostilidade e constrangimento inevitável. As medidas atingiram diretamente o ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos mais delicados envolvendo opositores do governo, e sua esposa, Viviane Barsi de Moraes. Ambos foram incluídos na lista de restrições da Lei Magnitsky, perdendo imediatamente o direito de entrar nos Estados Unidos, tendo bloqueados bens ou transações em solo americano e sofrendo cancelamento automático de vistos. A justificativa apresentada pelo Departamento de Estado foi a de que Moraes teria cometido abusos de direitos humanos, ao promover prisões sem trânsito em julgado e restringir liberdades de expressão em investigações ligadas aos atos de 8 de janeiro. Mas as sanções não pararam por aí. Senadores brasileiros que se alinharam publicamente a medidas de contenção da oposição também foram afetados. Relatos de bastidores confirmam que pelo menos 2 parlamentares tiveram vistos revogados de última hora, sendo impedidos de integrar a comitiva de Nova York. A decisão foi lida como um recado. Político de Trump, aqueles que se alinham a práticas consideradas autoritárias, não serão recebidos nos Estados Unidos da América. O impacto simbólico foi brutal. Em edições anteriores da Assembleia Geral da ONU, era comum ver delegações robustas, com a presença de senadores e deputados em encontros paralelos. Desta vez, o Brasil chegou enfraquecido, com um grupo reduzido e claramente pressionado. Esse isolamento teve consequências imediatas na forma como Lula foi recebido. A hostilidade vista nos protestos diante do hotel não foi um acaso, mas reflexo de um ambiente já alimentado pelas decisões de Washington. Manifestantes brandiam cartazes que faziam referência direta às sanções contra Moraes, cobrando Lula por proteger ministros que perseguem opositores. A indignação de parte da comunidade brasileira nos Estados Unidos da América não se limitava à política doméstica. Era também um eco das medidas oficiais tomadas pelo governo americano. A mensagem era clara. O peso da justiça brasileira sob a condução de figuras como Moraes estava manchando a imagem internacional do país. Trump e seu secretário de Estado, Marco Rubio, souberam capitalizar esse momento. Em entrevista a jornalistas americanos, Rubio afirmou: "Não se trata de punir o povo brasileiro, mas de deixar claro que quem viola liberdades fundamentais não será bem-vindo nos Estados Unidos." Ao dar esse tom moralizante às sanções, a administração americana não apenas legitimou os protestos contra Lula, mas também fortaleceu a narrativa de que o Brasil estava sob um governo fragilizado, dependente de um sistema judicial questionado internacionalmente. O resultado foi um constrangimento visível. Lula, que buscava espaço para falar de temas como meio ambiente e desigualdade social, chegou a Nova York já sob o peso da desconfiança internacional. O episódio de mal-estar apenas reforçou a percepção de fragilidade física e política, mas as sanções americanas foram o golpe mais duro, pois criaram a moldura diplomática que transformou sua visita em um campo minado. De um lado, um presidente acuado, evitando sair da residência oficial e limitado em sua agenda. De outro, Trump, firme, ativo, impondo restrições a ministros e senadores brasileiros e mostrando à comunidade internacional quem tinha iniciativa da narrativa. Essa diferença explica por que, para muitos observadores, o saldo da viagem foi de derrota para o Brasil e de triunfo para Trump. As penalidades contra o STF e as proibições a parlamentares ecoaram em cada esquina de Manhattan. Amplificaram o tom dos protestos e ajudaram a consolidar
uma recepção hostil ao presidente brasileiro. Ao final, o episódio deixou claro que Lula chegou enfraquecido, cercado por sanções e limitado até fisicamente, enquanto Trump saiu fortalecido como o líder que ditou as regras do jogo político e diplomático em Nova York.